Olá a todos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, que a presença do Espírito Santo envolva você e cada pessoa que está à sua volta, que a sua casa, o seu trabalho, o local onde você estiver me assistindo, me acompanhando agora, que seja revestido pela presença de Deus, que nenhum mal, nenhum olho gordo, nenhuma inveja, nenhuma maldição resista à presença de Deus neste lugar a partir desse momento, mas que todo mal seja banido, expulso completamente da tua vida, do ambiente onde você está a partir desse momento, em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Por favor, eu quero convidar todos vocês a fechar os olhos, encurvar a cabeça, coloca a mão sobre o teu coração e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Diga amém, graças a Deus. Pode abrir os seus olhos, em nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro pecado, que no primeiro momento não tem perdão, mas em condições especiais, aquele que cometeu esse pecado, ele vai ter perdão. Eu quero que você entenda a gravidade desse pecado, porque quando você comete o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, você condena a sua alma. Quando você comete o pecado, que é o suicídio, você também condena a sua alma. Mas hoje eu quero falar sobre um pecado que você se condena e muitas vezes você condena multidões atrás de você, tá? Então toma muito cuidado em nome do Senhor Jesus. A partir de agora, para tudo, para de atender celular. É importante que você aprenda essa mensagem de hoje, tá? Você que é religioso, você que está na igreja, você que tem cargo na igreja, é importante que você acompanhe essa mensagem até o final. Porque se você não acompanhar essa mensagem até o final, você não vai entender, porque tem muito crente aí doente, passando por dificuldade, passando por tribulação, e não é para se receber bênção de Deus, não. É punição mesmo, é castigo. Então eu peço a você que você acompanhe até o final para entender, tá certo? Então vamos lá. Todo aquele que pratica esse pecado de forma recorrente é, no mínimo, um falso convertido. Por quê? Porque esse pecado transforma essa pessoa na maior, na mais poderosa ferramenta de Satanás. Eu vou falar de novo. Esse pecado transforma a pessoa na maior, na mais poderosa ferramenta de Satanás, tá? A Bíblia chama as pessoas que cometem esse pecado de falso profeta. Nós sabemos que a única forma de Satanás tocar o povo de Deus é obtendo permissão, e Deus só dá permissão quando o homem vive pecando. E se o homem vive pecando, meu amigo, Satanás, ele reclama direito sobre a vida dessa pessoa, tá? Então eu vou fazer um resumo rápido aqui. Você está na igreja, é batizado nas águas, tá? E participa da Santa Ceia do Senhor. Você é convertido e você participa da Santa Ceia do Senhor. Ó, a coisa é tão séria que tem gente que passa o mês inteiro sem ir na igreja. Quando vai na igreja é para participar da Santa Ceia. A coisa é tão séria que tem gente que passa o mês inteiro sem ir na igreja, vai participar da Santa Ceia
e quando participa, ainda participa de maneira irregular diante de Deus, tá? E Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe da mesa do Senhor, juízo para si, porque se torna réu pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção nisso aqui. Nos dias de Balaão, havia um rei que queria destruir Israel, mas não conseguia porque o povo de Deus era um povo que estava, naquela ocasião, afastado do pecado. E Balaão queria dinheiro. Um rei iníquo das trevas, ele queria acesso, ele queria armas contra o povo de Deus, mas ele não podia ir sozinho, então ele procurou o profeta de Deus. Eu quero que você entenda, Balaão era profeta de Deus, ponto. Ele procurou o profeta de Deus, para quê? Para usar esse profeta, para oferecer dinheiro a esse profeta, para trazer maldição contra o povo de Deus. Então Balaão queria dinheiro. O que foi que Balaão fez? Balaão ensinou ao rei Balaque a levar o povo de Deus a pecar contra Deus. Onde é que você vê isso? Ou você anota para ver depois, ou pega agora a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, nós temos a seguinte informação: tenho todavia contra ti. Isso é a palavra de Deus contra as igrejas lá no Apocalipse, tá? Deus estava se referindo aos pecados que estavam acontecendo dentro das igrejas, como Deus está se referindo aos pecados que acontecem nas igrejas no dia de hoje. Aconteceu lá no Apocalipse, quer dizer, Apocalipse vai acontecer, revelação futura, tá? Então está lá escrito no livro do Apocalipse e está acontecendo com as igrejas hoje. Nós lemos, tenho porém contra ti algumas coisas, pois tem aí no meio de vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Eu quero chamar a atenção de você para um detalhe. Presta atenção. A igreja, ela está afastada do mundo. Jesus disse assim: vós não sois do mundo. Então, se você, o indivíduo cristão, se você, ramo da oliveira, não é desse mundo, o que é que eu digo da igreja de Cristo? Agora eu não estou falando da religião, agora eu não estou falando da placa, eu não estou falando do templo religioso, tá? Eu estou falando da igreja de Cristo. O que falar da igreja de Cristo reunida na presença de Deus? Quer dizer, se um indivíduo santo não é do mundo, é claro que uma multidão de santos, com certeza, só vai aumentar o nível dessa santidade e não vai de maneira nenhuma pertencer a esse mundo. Aí eu pergunto a você, crente, como é que você quer estar dentro da igreja, praticando coisas iguais ou piores àqueles que estão no mundo? Aí eu estou no mundo e eu uso drogas porque eu sou escravo do pecado. Até aí tudo bem. Eu vou para a igreja, continuo usando drogas porque a carne é fraca. Não tem alguma coisa errada, não? A pessoa fora e dentro da igreja é a mesma. O que mudou é apenas como eu me explico. Lá no mundo eu admito que sou do mundão, que estou no pecado. Dentro da igreja eu admito que eu estou pecando porque a carne é fraca, mas eu continuo no pecado. Só muda a forma como eu admito que eu estou vivendo na prática do pecado. E o que é que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja hoje abriu o braço não para receber o pecador que quer ser liberto. A igreja hoje abriu os braços para receber o pecado como forma de manter o pecador dentro da igreja. Não,
O Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: vem até mim, pega a tua porcaria e traz para mim. E eu vou pegar o que eu tenho de bom e eu vou dar a você. Está lá em Mateus 11, de 28 a 30. O Senhor Jesus não convida você a vir para a igreja ser cúmplice das coisas erradas, tá? Aí tem aquele que é mentiroso. O mentiroso vai entrar na igreja, vai participar do culto da reunião. Ele não quer se libertar da mentira, tudo bem, mas a igreja não pode se tornar mentirosa, porque aquele canalha quer continuar dentro da igreja mentiroso. O canalha é ele, o errado é ele, não a igreja do Senhor. O problema é que muitas vezes a igreja do Senhor quer ser igual àqueles que estão no mundo. Mas eu não vou falar sobre isso ainda agora, tá? Só estou advertindo você para você entender a estrutura espiritual por detrás da igreja, tá? Em Números, capítulo 25, versos 1 e 3, nós lemos, lembra que eu disse que lá em Apocalipse estava escrito que o profeta Balaão ensinou ao rei Balaque a usar de artimanhas para fazer o povo de Deus pecar? Você lembra disso? Ok? Olha aqui o que nós lemos em Números 25, de 1 a 3. Habitando Israel em Sintim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor. Você entendeu? Chegou as filhas, as mulheres estranhas, e se infiltrou no meio do povo de Deus. Até aí tudo bem. O povo de Deus aceitou, porque a Bíblia diz que as mulheres, aquelas da prostituição, eram mulheres bonitas, desejáveis. E cá para nós, homem, o homem nunca quer a mulher que é dele, sempre quer a dos outros, não é verdade? Enquanto a mulher não é dele, meu amigo, é um fogo doido. Passa a ser dele, perde a graça, a libido zero. Homem, já era, acabou tudo. Não é assim que acontece no mundo? Não é assim que está acontecendo dentro da igreja? Daqui a pouco eu conto a história, tá? Daqui a pouco tem historinha, Então, o povo se juntou a Baal Peor, está lá escrito em Números 25, de 1 a 3. E termina aqui, no verso 3. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu quero que você preste atenção que Satanás, ele usa toda a rotina do mundo para fazer você cair. Mas você não usa de todos os rituais. Não tenha medo de usar essa palavra, não. Rituais. Você não usa de todos os rituais que o Senhor lhe ensinou. O Senhor lhe ensinou: levantou, lava o rosto, unge a cabeça, se tranca no teu quarto, fala com teu Deus que está em secreto. Teu Deus que está em secreto vai te ouvir. Ritual. O Senhor diz: quando você der alguma coisa a alguém com a mão direita, esconda a esquerda para não trocar a trombeta diante de você. Ritual. O Senhor diz que se alguma coisa te faz tropeçar, corta de você. É aquele teu amigo que é fofoqueiro, que só gosta da vida dos outros, se afasta dele. É aquele irmão que só vive pecando e quer que você faça igual a ele, se afasta dele. A Bíblia diz que você tem que se afastar da aparência do mal. É aquele pastor que está dentro da igreja, bebendo, fumando, usando droga, se prostituindo, traindo a família e diz que é teu líder espiritual. Não se levanta contra ele não, porque ele pode ser ungido de Deus. Não se levanta contra ele não, mas se afasta dele, porque ele é perdição na tua vida. Pastor, eu não sei de nada. Você não sabe de nada? Tu tá salvo porque é inocente. Pastor, eu sei de tudo. Você agora é cúmplice. Você entendeu como é que funciona? Havia lá Eli, os filhos de Eli e o povo. Rapidinho, para a gente não perder o tempo. Eu estou saindo um pouco aqui do esboço,
tá? O esboço é para me manter preso ao tempo, mas eu vou respeitar o tempo em nome de Jesus. Eli, sacerdote de Deus, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéas. Sabe o que é que os camaradas faziam? Os sacerdotes pegavam as menininhas do templo e mandava ver, transava com as mulheres do templo tudo. Não é verdade? Você não sabe não? Vê lá, 1 Samuel, os primeiros capítulos, vai lá ver, tá? Os filhos de Eli, Ofni e Finéas, eles tinham relações sexuais com as mulheres da igreja. Eles pegavam das ofertas e usavam para o próprio ego. Vê se não tem pastor assim. Vê se não tem pastor que ele, quando é transferido de uma igreja para outra, as mães têm que dizer assim: coloca cinto de castidade nas meninas, que o comelão está chegando. Você está dando risada? É verdade. Não ri não, porque é triste. Você acha que eu estou falando isso porque eu quero aqui contar uma piada? Se for piada, meu amigo, é de muito mau gosto. Mas isso está acontecendo nas igrejas. Os pastores, os líderes, aqueles que detêm o poder dentro da igreja, o pior não é nada, que na maioria das vezes são aqueles que detêm o poder dentro da igreja. Usa dos dízimos e das ofertas do Senhor para sustentar suas amantes, cada um num estado diferente, cada um no bairro diferente, cada uma numa cidade diferente, com dinheiro santo. Tu vai pagar, velho. Tu vai pagar. Tu vai responder diante de Deus a merda que tu tá fazendo com as coisas consagradas. Se você não leva a sério o que eu estou dizendo a você, vai descobrir quando foi que o império de Nabucodonosor caiu. Vai descobrir quando foi que o império Médio e Persa chegou e matou todos os príncipes, todas as autoridades reais lá do reinado de Nabucodonosor, lá do império da Babilônia. Vai ler, vai descobrir. Você não leu ainda não? Sabe qual foi o gatilho? Foi quando o rei, cheio de pompa, pegou as coisas consagradas ao Senhor e começou a desonrar. Foi quando o rei, cheio de pompa, começou a pegar as coisas consagradas ao Senhor, pegou e começou a fazer orgia, a beber, a se prostituir, Tem pregador do evangelho que está usando o altar do Senhor como cama de motel, A igreja do Senhor como motel, está se prostituindo dentro da igreja e está achando que Deus não vai fazer nada. Deus já está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, se tem algum pastor aí, se tem algum pregador que está me ouvindo agora, que está fazendo isso, você conhece algum que está nessa prática? Manda para ele que eu estou mandando o recado agora. Tu já é maldito. Tu já é maldito. Para você já era. Daqui a pouco eu provo. Para você já era. Daqui a pouco eu provo. Tá? Fica no vídeo até o final, que daqui a pouco eu provo. Para esses pregadores, para esses pastores que estão vivendo essa vida, já era, acabou. Pastor, mas se pedir perdão, Deus perdoa. Daqui a pouco eu faço uma revelação importante para você, viu? Para você não achar que fazer a obra de Deus é brincadeira, que estar na presença de Deus é de qualquer maneira. Eu sei que tem algumas mulheres aí que aceitam marido traidor. Mas mulher direita, mulher retada, quer marido que respeite ela, que ame ela e quer estar com ela, porque deve tá? E vice-versa, marido também. Marido não quer mulher que não possa confiar. Marido não quer mulher para ele deitar na cama e ter a cama dele manchada, profanada. Ah, pastor, porque daqui a pouco eu chego lá, tá? Continuando ainda. Infelizmente, dia após dia, Satanás tem conquistado o espaço da igreja. Está acontecendo, De repente a igreja, ela começa a aceitar dentro da igreja a homossexualidade. Deus é contra a homossexualidade. Não confunda eu tratar bem o homossexual, eu vou tratar bem, eu tenho pessoas, contatos, eu tenho contatos com homossexuais.
respeito eles na condição que eles escolheram viver e eles me respeitam como homem de Deus. E eu vou falar a vida toda para eles que aquela prática é condenada pela Bíblia. Quando eu chegar no espaço dele, eu vou respeitar o espaço dele como é, porque é o espaço dele. Mas quando ele chegar no meu espaço, ele vai respeitar o meu espaço do jeito que é. Isso é respeito, isso é direito. Deus deu esse respeito, Deus deu esse direito a todo mundo. Deus deu a você livre-árbitro para você fazer o que você quiser com a sua vida. Você pode até me dar alguma orientação, você pode até me dar alguma sugestão, mas você tem direito para fazer o que quiser com a sua vida. Eu tenho direito para fazer o que eu quero com a minha vida. Eu posso te dar uma orientação, eu posso dizer que eu concordo ou não concordo, mas eu não tenho direito de lhe oprimir, eu não tenho direito de querer obrigar você a fazer o que eu quero, tá? Então, aí o que acontece com as igrejas? A igreja aceita a homossexualidade, prega como algo da Bíblia e diz assim: não, é porque estamos se adequando a novos tempos. Deus não muda. Deus não muda. Entendeu isso aí? Compreendeu isso aí? Eu não posso mudar as coisas de Deus. Eu dentro da igreja, eu sou mordomo, eu não sou dono. Eu não sou o dono das escrituras sagradas. Eu sou quem interpreta, tá? Eu sou quem apresenta a você o que diz a Bíblia. Eu sou para você o professor da lei. É isso aí, nada mais que isso. Em alguns casos, quando Satanás tenta se levantar contra você, eu faço um papel de advogado, porque o advogado da sua vida é Jesus. Quando eu oro por você, para Cristo Jesus nosso Senhor, eu estou advogando para Jesus. Quando eu chego até Deus em nome de Jesus, eu peço a Jesus que advogue em favor daquela minha oração por você diante de Deus, tá? Para você não achar que eu estou dizendo aqui que eu sou o teu advogado, não. Eu faço um papel de advogado. Fui levantado por Cristo Jesus para ser pastor na tua vida, para te abençoar se você quiser, tá? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, lemos: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o que é que nós estamos vendo aí? As pessoas na prática do pecado, fazendo o que é errado, querendo a aprovação de Deus. Vamos dar um exemplo rápido agora e simples. De 2020 até o final de 2021. Fica todo mundo em casa que a doença vai matar. Não vamos trabalhar não. O governo tem que dar o dinheiro para a gente se virar, porque é melhor ficar em casa para não morrer com a doença. E agora? Quem salva as pessoas da fome? Imprime dinheiro, dá dinheiro ao povo que o povo se vira. E no lugar que está faltando comida? E no lugar que os lockdowns foram rigorosíssimos, foram muito rigorosos, os lockdowns, e as pessoas não estão encontrando comida, você diz o quê? Você fala o quê? Meu amigo, não dá para ir contra o que diz a Escritura Sagrada. As pessoas, elas estão querendo mudar o que não muda. As pessoas estão querendo chegar dentro da igreja e dizer assim: não, vamos aceitar isso porque a igreja enche. Vamos aceitar isso porque o povo concorda e ajuda. Você acha que quando você dá um dízimo em oferta na igreja, e você sabe que eu pego o seu dízimo e a sua oferta e vou gastar com prostituição, vou gastar com devaneio, você acha que dá algum resultado para você? Quando você não sabe, até dá. Quando você não sabe, até dá, porque você vai ser salvo por causa da sua fé. E você acredita que está ajudando a obra de Deus, e a obra de Deus não está financiando prostituição, tá? Mas quando você sabe,
né, que eu vejo por aí. Pastor, eu estou na igreja buscando a Deus, não ao homem. Mas a Bíblia diz que eu não posso me associar às obras das trevas. Eu não posso compartilhar com as obras das trevas. Eu não posso concordar com as obras das trevas. Pastor, o irmão pecou, pediu perdão. Ele está arrependido. Como é que uma pessoa está arrependida e ela continua fazendo exatamente aquilo que ela fez? Como é que ela está arrependida que ela não tem coragem sequer de confessar a verdade? Porque quando eu estou arrependido, eu pego a merda e jogo para o ventilador, tá? Pequei, né? Quando eu errei contra certas pessoas, eu fui até cada uma delas e fui pedir perdão. Eu fui até cada uma delas e fui agir como homem e como homem de Deus. Para quê? Para hoje eu ter moral de pregar como eu estou pregando aqui agora. E se por um acaso uma dessas pessoas que eu possa ter errado do passado me ouvir agora, olhar, em vez de olhar para mim e falar canalha, vai dizer não, é verdade. É assim como ele está dizendo. É do jeito que ele está falando. Então, meu amigo, ou você é luz ou você é treva. Vamos ler João de novo? O julgamento é esse. A luz veio, Jesus veio, mas os homens não aceitaram, porque as suas obras eram más, tá? Não é que falamos, mas o que fazemos é que nos absorve ou nos condena. Não é o que nós falamos, tá? Você que está aí, não, eu sou de Deus. Eu postei um vídeo, quem não viu vai lá ver, batalha espiritual pela tua alma. Aí eu fiz 2 perguntas, não vou responder aqui não, porque toda hora quando eu olho para baixo é o cronômetro, tá? Então eu fiz 2 perguntas. A primeira, eu perguntei a você, em uma batalha entre Deus e os demônios, quem venceria? E aí é claro que todo mundo respondeu Deus. E aí eu perguntei, em uma batalha entre Deus e os demônios pela tua alma, quem venceria? Aí alguém botou no comentário, só Deus sabe. Você sabe que alguém botou no comentário, só Deus sabe? Porque essa pessoa não viu esse vídeo em questão até o final. Porque se essa pessoa e outras pessoas vissem o vídeo até o final, com certeza agora estaria me assistindo nessa mensagem de agora. Com certeza estaria começando do início o jejum de Daniel. Com certeza estaria colocando em prática ou passando a colocar em prática tudo o que está aprendendo para conquistar a vitória contra Satanás. Mas quando a pessoa coloca no comentário, só Deus sabe, ela já falou para mim que não se esforçou nem para aprender, para entender por que eu estava dizendo, por que eu estava fazendo aquela pergunta. E quem está me acompanhando há algum tempo, sabe que eu não faço perguntas à toa e eu não jogo palavras ao vento, tá? Então em Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao 20, Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Bora aí de novo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura figos de abrolhos ou uvas de espinheiros? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada pelo próprio Deus e é lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí agora, talvez uma multidão de pessoas esteja pensando naquele versículo.
Não julgueis, para que não sejais julgados. Não é verdade? Não condeneis, para que não sejais condenados. E eu vou dizer tudo. Com o mesmo critério e a mesma medida com que medir, vão medir você também. Está lá escrito. E isso é imutável. O que você não entendeu é a espécie, é o tipo do julgamento. Vou explicar para você agora. Aquele não julgueis para que não sejais julgados é quando o seu julgamento interfere na minha vida. Aquilo que você diz ou faz interfere na minha vida. Você não pode, você está proibido. Você não pode. Você não pode me julgar para interferir na minha vida. Você não tem esse direito. E toda vez que você fizer isso, tá? A mão de Deus pesa sobre você. Ou se você tiver certo, no mínimo, você vai ser justificado ou condenado pela maneira que você me justifica ou me condena. É simples assim. Você olha para minha cara e diz assim: ah, aquele pastor tem cara de safado. Beleza. Alguém vai olhar para você e vai dizer também que você tem cara de safado. É simples assim. Você olha para mim e diz assim: ele é ladrão. Alguém vai olhar para você e vai dizer também que você é ladrão. Você vai me desqualificar e me diminuir. Alguém vai desqualificar e diminuir você, tá? Aí você diz assim: mas pastor, o próprio Jesus não diz que eu tenho que julgar, eu tenho que olhar se aquela pessoa é boa ou ruim pelo que ela pratica. Sim, você tem que julgar. O que você não está entendendo é que seu julgamento, ele tem que repercutir não da vida de quem você julga, mas na sua. Você julga que eu sou homem de Deus e você se aproxima de mim para ser abençoado. Você está entendendo? Você julga que eu sou um falso profeta. Você se afasta de mim para não ser condenado, para que a maldição da minha vida não passe para você. Você está entendendo agora? Quando o seu julgamento ele interfere diretamente na minha vida, é aquele juízo que o Senhor lhe proíbe fazer. Que o próprio Jesus disse: a nenhum de vós eu julgo, mas a minha palavra que está em você, ela te julga. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou pregando. Hoje não, hoje eu estou light, né? Mas às vezes parece que eu estou puxando as duas orelhas, né? Se Vozeca está me assistindo aí, que Deus abençoe o senhor. Então, às vezes parece que eu estou puxando as duas orelhas. E diz assim: mas o pastor está pegando pesado hoje. Sou eu estou longe de você. Não estou lhe vendo. Não estou acompanhando o que está acontecendo com a tua vida. Tudo que eu determino na tua vida é pela fé. Tudo que eu prego e falo aqui é para que Deus abençoe você. E segundo o que Deus coloca no meu coração. Acabou. Eu não estou julgando você. Você é julgado pela palavra. Agora você, o tempo todo, tem o direito de me julgar. Não para repercutir na minha vida, mas para você fazer parte da minha vida e eu fazer parte da tua para te abençoar. Esse canal é de Deus? Você acha que esse canal ele deve crescer, ele deve alcançar outras pessoas, né? Então você me ajuda a continuar com esse canal. Você oferta, você dizima, você contribui com esse canal, tá? Eu não posso dizer isso para aqueles que já congregam. Você que já congrega, você tem pastor, você tem aquele que briga por você. Não, pastor, eu quero que o senhor brigue por mim. Aí agora é diferente, agora você vai ter que me ajudar a brigar por você, tá? Também não estou lhe obrigando a nada, não. Isso é se você acreditar. Se você não acreditar, por favor, não faça nada. É mais um vídeo, é mais um conteúdo que você aprende e acabou. Mas se você acredita, agora é outra história, tá? Agora é outra história. Então, quando você me julga, poxa, aquele pastor é homem de Deus.
eu vou participar dos vídeos dele, eu vou participar das orações junto com ele, eu vou pedir que ele ore por mim. Você está entendendo? Pô, aquele pastor Alexandre, falso profeta, não quero ele na minha vida não. Você se afasta, tá? Vou dar um exemplo simples. Davi disse: longe de mim levantar a mão contra o ungido de Deus. Quem era o ungido de Deus a quem Davi se referia? Você que conhece a Bíblia, o rei Saul, não é verdade? Davi disse: longe de mim levantar a mão contra o ungido de Deus. Davi não quis levantar a mão contra o rei Saul. Mas Davi caminhou ao lado do rei Saul? Davi caminhou junto com o rei Saul? Não. Davi se afastou. E aqueles que não concordavam com o rei Saul, aqueles que eram perseguidos pelo rei Saul, aqueles que estavam sendo destruídos pelo rei Saul, seguiram Davi. Davi não acompanhou o rei Saul. Davi disse: longe de mim levantar a mão contra o ungido de Deus. Longe de mim me levantar contra o ungido de Deus. Mas Davi não andou ao lado de Saul, porque Saul estava em pecado, cheio de ciúme e inveja e doido para matar Davi, tá? Então, acautelai-vos dos falsos profetas. Nós já lemos a passagem de Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 20. Assim, pois, pelo fruto conhecereis. Se Satanás é derrotado e não faz nada, eu botei essa pergunta para eu me lembrar aqui. Se Satanás é derrotado e não faz nada sem a permissão de Deus, qual é a jogada do diabo para lhe derrotar? O que é que o diabo faz para conseguir ter vitória contra a tua vida? Tornar você um aborrecedor de Deus. Quando Satanás consegue fazer você se tornar uma pessoa aborrecedora de Deus, aí, meu amigo, ele já tem vitória, porque ele consegue que Deus se ire contra você. Tá aqui, ó. Não é com trabalho de magia negra, nem arrotando violência contra a igreja, que Satanás vence, mas o diabo consegue fazer. Ó, se o diabo consegue fazer com que Deus se ire contra você, o objetivo das trevas ele é alcançado. Como foi que Balaão conseguiu fazer com que Balaque se aproximasse contra Israel, fazendo o povo de Israel pecar? Como é que Satanás consegue vitória contra os crentes dentro da igreja? A igreja hoje está dividida. Por que a igreja hoje está dividida? Porque todo mundo hoje conhece a Bíblia, todo mundo hoje fala da Bíblia sem nunca ter lido o versículo. Todo mundo fala da Bíblia sem nunca ter lido. Você quer ver? Quer ver o maior erro do povo? O maior erro do povo, eu coloquei no canal, tá no canal. A oração mais poderosa escrita na Escritura Sagrada. O povo não sai de Salmo. Eu coloquei a oração mais poderosa dentro da Escritura Sagrada. Eu convido qualquer pastor, qualquer pregador do Evangelho, qualquer estudioso da Bíblia a dizer que eu estou errado. Eu coloquei a oração mais poderosa da Escritura Sagrada, que enquanto houver vida sobre a terra, essa oração tem efeito, independente da condição do ser vivente. Independente da condição do ser vivente, enquanto houver vida na terra, essa oração tem efeito. Eu coloquei no canal, que é a oração sacerdotal de Jesus. Mas as pessoas não saem de Salmo. As pessoas acham que se orar o Salmo 23 vai ter prosperidade, se orar o Salmo 91 vai ter proteção, se orar o Salmo 26 vai ter proteção às bênçãos de Deus. E não é assim. Não é assim. Os salmos, você aprende com salmos. Você pode cantar e recitar os salmos. Mas quando você se apega ao salmo como fonte de poder na tua vida, tu te arrebenta. Porque a fonte de poder na tua vida é a tua fé, é a tua convicção. Meu justo viverá pela sua fé. Meu justo viverá pela sua fé. É a sua fé que vai mudar a sua vida. É a sua fé que vai mudar a sua família. É a sua fé que vai te fazer feliz. Tá bom? Agora que você entendeu
A estrutura espiritual da igreja, você já sabe o modo operante de Satanás, levar você a pecar, levar você a errar, para poder ter vitória sobre tua vida. Você já sabe que é assim. Nós vamos falar do terceiro pecado. O terceiro pecado que não tem perdão, ou só tem perdão debaixo de condições muito especial. Pastor, que pecado é esse? O escândalo. O escândalo. Tem gente errando, pecando e dizendo: não me julgue, você não tem direito para me julgar. Tem sim. Não tem direito de agir contra a tua vida. Não tem direito de julgar você no sentido de mudar a sua sorte. Mas tem direito de julgar você no sentido de se afastar de você. Se você não presta, eu te isolo. Se você não é de Deus, eu me afasto. Luz não se mistura com treva, mesmo que essa treva tenha nome de luz. Não é à toa que Satanás, ele se apresenta como anjo de luz para enganar muitos. Ele se passa por anjo de luz. Eu estou vendo a campanha do PT falando de paz, de paz, de paz, de paz. E é incrível que eu não sei se alguém já conversou com um petista, lulista, e eu estou mudando agora, não é petista, é lulista. Eu não sei se alguém já conversou com lulista. Está me vendo agora, com certeza, no vídeo, né? Tinha um lulista que andava comigo, isso antes de Lula ser presidente, e eu havia dito que ia acontecer com o país antes de ele ser eleito, tá? Eu sei que essa pessoa está vendo esse vídeo comigo agora. E eu lembro que a gente conversava, e às vezes a conversa, quando era de defesa ao lulismo, ao petismo, meu amigo, eu não sei se alguém já discutiu futebol, política. Quando você pega um petista pela frente, vai de escudo, armadura, que é capaz de você levar facãozada, pedrada, murro, chute, a coisa séria. Eu estou dizendo por experiência própria. E quando você traz qualquer argumento de economia, de vida, quando você traz qualquer argumento e o cara não tem como contestar o que você está dizendo, o cara olha para você com uma fúria. E o que ele tiver pela frente, ele vai para cima de você. No mínimo, ele solta um palavrão, dá uma de animal, né? Para quem não sabe, ele se torna uma besta. Você sabe o que é uma besta? É um quadrúpede grande, tá? 4 patas grande, uma besta. Ele se torna uma besta e vai embora. E aí eu estava vendo a campanha do lulismo, falando de paz, e que agora é a época da paz. E eu lembrei de uma visão, eu não vou falar aqui não. Se esse vídeo bater muitos views e tiver pelo menos 500 pessoas me pedindo, eu falo sobre a revelação de Daniel para 2022. Porque aí eu sei que eu vou alcançar muita gente. E aí eu lembro da revelação de Daniel, que diz assim, que um determinado rei, ele chega através da mentira e conquista a vitória. E acrescenta, conquista a vitória para destruir o trono de Deus sobre os homens. E aí você acha que é brincadeira? Não. Está escrito. Não é algo que eu estou dizendo, Deus que não mente me revela. Se eu pegar a descrição da revelação de Daniel e trazer uma transcrição atualizada para os dias de hoje, você não sabe o perigo que a Igreja de Cristo e as famílias estão enfrentando. Mas não é o assunto de hoje. Eu comentei sobre isso porque tem muito pastor aí tirando foto com 9 dedos. Não é acompanhado do cara que tem 9 dedos, não. É tirando foto, mostrando a mão como se tivesse 9 dedos, com vontade de ter 9 dedos. E dizendo que é pastor, pregador do Evangelho, e está aí perseguindo outros pastores, outros pregadores. Alguns fazendo até bobagem, fazendo até besteira, porque confundem defender a Bíblia
com defender outros interesses. Quando é que você defende a Escritura Sagrada? Quando você ataca qualquer interesse que é nocivo à Escritura. Quando você ataca qualquer interesse que é nocivo também a outra coisa que não seja a Escritura, você falha. Se você só defender a Escritura, não se preocupe. Todo aquele que for a favor do perfil da Bíblia, do perfil da família, do perfil da Escritura, vai ser defendido pela sua tese. Mas o que você tem que defender não é este ou aquele. O que você tem que defender é a Escritura Sagrada. Agora, quando você for condenar a obra das trevas, você pode dar nomes. Então eu poderia falar do escândalo no âmbito político. Mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir, no tempo que eu tenho, ensinar. Então está aqui. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam as coisas que levam o povo a tropeçar. É inevitável que venham os escândalos. Por favor, pega a sua Bíblia. Eu preciso que você pegue a Bíblia. Em Lucas 17, versículos 1 e 2. Pega aí. É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Então vai vir um escândalo. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Não confunda eu falar contra as coisas erradas e expor o errado com eu causar escândalo. Quando eu exponho o errado, a Bíblia diz que eu trago à tona as obras das trevas para que se manifestem à luz. É o meu trabalho. Quando o cara lá faz a coisa errada, achando que vai ficar escondido, se cumpre duas coisas na vida dele. Primeiro, ele prova que é do diabo porque ele está pecando contra Deus e não quer se arrepender. Segundo, não há nada escondido que não seja revelado e não há nada no abismo que não venha à tona. É isso que você tem que prestar atenção e você não está prestando atenção. Aí, o que é que o Senhor Jesus fala para a pessoa que faz coisa errada e traz o escândalo? O Senhor diz: seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Seria melhor que ela até mesmo cometesse suicídio. Na verdade, quando você faz uma leitura mais profunda do versículo, seria melhor que ela fosse morta. Tá aqui, Seria melhor que ela fosse lançada por si ou por alguém, isso fica em aberto, no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Pastor, o senhor disse, está escrito na Escritura Sagrada, que depois da morte segue-se o juízo. O Senhor disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Inferno, caminho direto para o inferno. Que o suicídio não tem perdão. Caminho direto para o inferno. Mas e agora? O pastor que provoca o escândalo, você já viu quanta gente está no inferno? Se for botar assim em pessoas que já provocou o escândalo, será que você aguenta o barulho? E agora, faz como? Hein? Como é que faz? Faz como? Se uma pessoa que provocou o escândalo se arrepender, como é que ela faz para ter o perdão de Deus? Porque se ela provoca o escândalo, ela é responsável pela vida dela e ela é responsável pela vida da pessoa que se escandalizou. Não confunda. Você não concorda comigo e se escandaliza, é problema seu. Eu estou falando quando você me vê na prática do pecado e se escandaliza. Agora é problema meu também. Não confunda. Você não concorda comigo e você está escandalizado, está nervosinho, está revoltado, é um problema seu. Que você vai gritar, não vai para a igreja, que você vai explodir, é um problema seu.
tá? Agora, que você me pega na prática do pecado e se escandaliza, agora é problema meu. Eu vou falar uma notícia aqui, bora ver se eu tenho tempo. Na notícia, tá? Foi esse ano, aconteceu esse ano, me parece que o mês de abril. Eu peguei só o tema da notícia. Se é uma notícia, tá na internet. Não vou ensinar como você pega, mas eu sei que tem muita gente aí braba na internet que vai pegar. Foi coisa de Satanás. Essa foi a desculpa dada pela pastora fulana. Tem um nome dela aqui, eu não vou dar. Para justificar ter sido flagrada pelo marido em um quarto de motel com um bispo fulano. Tem o nome dele aqui, também não vou dar o nome. O marido corneado, que não teve seu nome divulgado, muito bem, filmou a mulher com o amante no quarto de motel e, revoltado, chamou de pastor do diabo. Se ele tem dúvida, a descoberta da traição aconteceu em um motel de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando o marido traído deu de cara com sua esposa, né? No maior love, acho que estava derrubando, foi o motel inteiro, né? É sempre assim, quando é o casal é aquela coisa fraca, né? Quando é o estranho, meu amigo, é a mulher estranha, é o marido estranho, parece que quer derrubar o quarto de motel inteiro, sacode o prédio inteiro, não é verdade? Aí ela chega em casa, não faz nem metade com o marido. Aí ele chega em casa, não faz nem metade com a esposa, né? Deixa eu ficar quieto. Não é assunto de hoje, não. Esse assunto é para outro dia. Não pense que eu não falo, não, que eu falo, tá? Mas não é para hoje, não. Então, o marido, furioso, filmou o momento, divulgou nas redes sociais dizendo que o bispo tinha acabado com a sua família. O marido chuta a porta que acerta a esposa. O bispo fulano, que é líder da igreja também, eu não vou dar o nome da igreja está aqui, costuma fazer cultos especiais em prol da família tradicional. Lembra que Jesus disse? Faça o que esses miseráveis estão mandando fazer. Quem falou foi Jesus, está na Bíblia. Mas não imite em nada o que ele faz, porque ele não presta. Quem falou foi Jesus, está lá na Bíblia. Cuidado com os escribas, com os fariseus, eles são hipócritas. Ouvir e praticar tudo que ele vos ensina, mas não imita ele nada. E a grande maioria de hoje, nem para ensinar está prestando. Mas vamos lá. Então esse bispo, né, costumava fazer culto especial em favor da família, mas por debaixo do pano vivia na safadeza, porque não foi crime isolado, não. Para o marido ter achado essa esposa lá no quarto de motel, ele já estava desconfiando, meu amigo. A cabeça dele já estava doendo há muito tempo. Ô, pastor, não fala assim, não. Coitado do rapaz. Coitado, infelizmente, coitado do rapaz mesmo, tá? E eu não sei se ele é coitado agora, se ele era coitado, ou se tornou mais coitado agora. Porque, meu amigo, pensa comigo, eu, pastor, não sou fiel a Deus, fui flagrado por minha esposa traindo minha esposa com outra mulher, e peço a ela perdão que eu vou passar a ser fiel. Você acredita? Eu não sou fiel a Deus, você acha que eu vou ser fiel a você? Pensa aí. Eu fico assim, com algumas pessoas que dizem assim, irmão, vem para o meu lado, a gente vai ser fiel um ao outro. Eu fico assim, de olho. Se você não é fiel a Deus, você acha que eu vou acreditar que você vai ser fiel a mim? Tô de olho, rapaz. Tô de olho. Você não é fiel a Deus, vai ser fiel a mim? Eu, pequenininho, não posso fazer nada contra você para cobrar fidelidade sua a mim? Você não é fiel a quem pode, ao dono da tua vida. Você vai ser fiel a mim? Só se eu fosse maluco. Então tá aqui. Só que para Deus nada fica escondido. Foi o relato de uma funcionária do motel. Imagine o escândalo como é que foi no motel. Em entrevista,
A pastora disse que não está bem. Já aconteceu. Não estou bem, já aconteceu. Não aconteceu não, vem acontecido. Já fui descoberto. Problema do vagabundo que não se arrepende, tá? É que só assume a merda quando é descoberto. Enquanto não é descoberto, posa de bom, posa de boa. Eu sou pastor missionário fulano de tal. Aí você vai lá, pega teu dízimo, pega a oferta, vai lá, aí ele pega e diz assim, ô gostosa, ei, pastora gostosa, o dinheiro já está aqui, o motel já está garantido, o culto hoje foi a bênção. Lembra, porque foi que o império da Babilônia caiu. Lembra que teu império pode cair. Lembra, mas o povo não sabe de nada, Deus pode pesar a mão sobre todo mundo. E aí a situação financeira de todo mundo apertar e eles não sabem por quê. Você está fazendo a campanha, convidando para dízimo, convidando a oferta, e a situação financeira do povo cada vez pior, o povo cada vez mais miserável, e você não sabe por quê. A mão do Senhor pesando. Deus é justo. Cuidado, você que está brincando com as coisas santas do Senhor. Tá? Então tá aqui, em entrevista a pastora disse que não era bem, que não está bem, mas já aconteceu, não tem como voltar atrás, vai fazer de novo. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Meu amigo, quando Jesus falou isso, ele estava diante de Maria Madalena, não conhecia o Evangelho, não conhecia a palavra de Deus e não assumiu posição de liderança na igreja. Você acha que eu estou errado? Tá, prove que eu estou errado, porque eu vou provar que qualquer um que ser contra o que eu estou dizendo agora pode ser anatema. Você quer que eu prove? Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, quando se converter, fortalece seu irmão. Ninguém vai assumir posição de liderança na prática do pecado. Jesus disse: Pedro, quando se converter, fortalece teus irmãos. Agora diga que eu estou inventando. Diga que eu estou inventando. Depois, quando o Senhor Jesus estava para ser arrebatado, e ele sabia que era o momento da convenção real de Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tá? Pedro foi o primeiro pastor, foi levantado por Cristo Jesus, sob condições muito especial. Jesus não levantou Pedro de qualquer maneira. Jesus definiu o tempo de Pedro ajudar a igreja, porque Pedro era a pedra fundamental. Como é que você, pastor, pastora, bispo, seja lá quem for, vai subir o altar do Senhor sendo adúltero, profano, errado, uma pessoa pecaminosa? Vá se converter. Não brinca com as coisas de Deus. Toma cuidado, não brinca com as coisas de Deus. Deus é justo, tá? Até para manifestar o amor de Deus, foi em cima da justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tá aqui, ó. Enfatiza a pastora: o meu marido já me perdoou e a mulher dele também já perdoou. Enfim, tudo agora é passado e acabou. Não acabou não. É só o começo. Sabe por quê? Porque o pecado da pastora e do bispo não foi contra as famílias deles apenas. O pecado da pastora e do bispo foi contra a igreja de Deus e contra cada pessoa que soube da matéria. O que faltou foi um depoimento público, um afastamento, não é a igreja afastar não, mas talvez, eu não sei, a notícia não fala, talvez o bispo seja o dono da igreja, quem afasta ele? Talvez a pastora seja conchavo dele, quem afasta ela? Se ela estava sacudindo o motel inteiro, foi com ele. Pastor, o senhor está tirando sarro? Não estou tirando sarro não, estou dizendo a verdade. Você já viu como é que o marido olha para a esposa dentro de casa? Querido, cheguei.
Você já viu como é que o cara olha para a mulher na rua? Meu Deus. Não é verdade? São poucos maridos que já chegam em casa parecendo o lobo faminto. Tem um marido que chega em casa do jeito certo, parecendo o lobo faminto, querendo quebrar tudo. É dele mesmo, joga duro. Deus lhe deu, rapaz. É teu marido, mulher, quebra tudo, Deus lhe deu, mulher. Agora, procurando na rua, é porque em casa a coisa está lastimável. E acabou, é coisa do passado, né? Não, é presente. Continuando a fala da pastora, para a gente encerrar e orar, a pastora disse ainda que não houve traição, e sim erros. Foram erros, só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás. Pelo pouquinho que você aprendeu na mensagem de hoje, o que ela está falando está certo? Para você ver o quão poderosa é a mensagem, a pregação. Ela disse aqui, a culpa não é nossa. Se Jesus disse, vigiai e orai para que você não caia em tentação. É o que? A vontade que você tem de fazer sexo, pastora? Pega teu marido de manhã, pega teu marido meio-dia, pega teu marido de tarde, pega teu marido de noite, pega teu marido de madrugada. Se ele tiver com sono, sacode ele, joga na parede, dá uma rasteira, monta em cima. Pastor, só está falando de moralidade. Não. Eu estou dizendo a você o que tem que ser feito com o seu marido, mulher. É fome, pega a tua esposa. Pastor, mas ela está meio indisposta, tal, faz um dinguinho. Vai conquistando, vai chegando como quem não quer nada, daqui a pouco, tu tá lá. Vai abanando o carvão, vai abanando o carvão, vai chegar uma hora que vai pegar fogo. Quando pegar fogo, agora dê conta, viu? Dê conta, porque quando o carvão pegar fogo, vai assar churrasco, viu? Vai dar conta? Mas vai lá. É o que você quer? Você tem sua esposa dentro de casa. Mas não, a pastora disse aqui, não houve traição e sim erros. Não, a Bíblia diz que houve traição. E outra, pastora, e bispo, vocês agradeçam a Deus, porque se vocês não tivessem o perdão do marido e a esposa, respectivamente, vocês seriam adúlteros até o fim da vida de vocês. E não poderiam jamais estar no altar do Senhor. Isso é só para começar, Se alguém quiser que eu coloque aqui no canal uma playlist só para pastores, eu venho com tudo para dizer umas coisas legais para você. Mas é bom que aqueles que não têm conhecimento da Bíblia não vejam caso eu bote a playlist só para pastores, não, porque eu venho acendendo. Eu venho bem diferente. Aqui agora eu estou manso, tranquilo, eu venho acendendo. Tá certo? Então a pastora disse que foi erros, que a culpa não era deles, é deles sim, que a culpa é de Satanás, que eles foram vítimas para escandalizar e jogar o nome deles na lama. Não, eles já estavam na lama. O diabo se levantou para cair. Não, meu amigo, o diabo já estava de pé, quem está caído é você. Aquele que está de pé, se cuide para que não caia. Não foi o nome de vocês, bispo e pastora, que foram jogados na lama. Foi o nome do Evangelho. Foi a lisura da igreja de Cristo Jesus. Talvez o meu nome foi jogado na lama por causa de gente como vocês, bispo e pastora. Como eu gostaria que esse vídeo viralizasse e chegasse até vocês. Talvez por causa de gente como vocês. Pessoas como eu são olhadas de maneira que não deveria. E o pior, quando você me julga pelo erro que não é meu, aí a maldição vai contra a tua vida. Já viu a estratégia de Satanás? Você olha torto para quem merece e você responde porque se levantou contra o ungido de Deus. Você olha torto para quem não merece e você responde duas vezes porque você julgou um servo que não é teu. É prato cheio para o diabo. É por isso que o Senhor diz que o pecado do escândalo é cobrado por Deus com tanta severidade. Tá certo? Então tá aqui. Todo mundo foi usado pelo diabo, segundo a pastora, para encerrar. Inclusive meu marido, que chegou falando pastor do diabo. Então todo mundo foi usado pelo diabo, justifica ela. Não, pastora, seu marido não foi usado pelo diabo. Seu marido foi vítima.
seu marido chegou aí sofrendo. Ele pecou contra Deus e acredite, o pecado dele não foi imputado contra ele, porque o seu pecado, pastora, foi contra ele. E o julgamento que ele fez foi em defesa da própria vida. Se a pastora, se o bispo e se muita gente lesse a Escritura Sagrada do jeitinho que ela é, não estaria pregando e ensinando tanta bobagem. Pronto, pastor, pequei contra Deus, já está feito, causei escândalo. Causei escândalo na minha igreja, causei escândalo na minha rua, causei escândalo para pessoas que acreditaram em mim e eu traí a confiança delas. E agora, estou condenado ao inferno? A primeira pergunta é: você está arrependido? Se a resposta for sim, vamos partir para a segunda pergunta. As pessoas que se escandalizaram com você estão vivas? Se a resposta for sim, vamos para a terceira pergunta. Você tem acesso a essas pessoas? Se a resposta for sim, então vai agora ao meu aconselhamento. Procura essa pessoa e pede perdão a ela. Mesmo que ela não te perdoe, assuma o seu erro. Assuma que você fez errado contra Deus. Assuma, por exemplo, essa pastora poderia assumir em nota pública o pecado dela, tá? Não jogar a culpa do diabo. O diabo aqui é um pobre coitado. O diabo aqui é um pobre coitado, ele não precisou fazer nada. Porque os dois sem vergonha já estavam um do lado do outro, já pensou? Aí eu sou pastor, pregador do evangelho, eu não posso receber uma mulher no escritório para conversar com ela, para dar um conselho com ela, porque o diabo vai trabalhar a minha mente, eu vou ter sexo com ela. Vai se converter, rapaz. Vai limpar teu coração. Ah, pastor, mas isso pode acontecer comigo porque eu sou mais homem que o senhor. Então, eu não vou dizer a você nada, não. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 23 ao 26, lemos: quando trazia ao altar do Senhor tua oferta, e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Onde é o altar? Teu coração. Qual é a tua oferta? Tudo que você oferece a Deus. A evangelização, a música, a oferta, o dízimo, tudo que você oferece a Deus, que você apresenta no teu altar, mesmo que tenha manifestação física, quando você dá o dízimo, a oferta, manifestação física e monetária. Quando você louva, tem uma manifestação física, tá? Receptiva, auditiva, eu escuto a tua música, eu recebo aquela vibração do que você passa, do que você sente. Antes de você oferecer qualquer oferta para Deus, tá? Se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, que alguém se escandalizou com você, tá entendendo? Você está enxergando agora as Escrituras? Porque a Bíblia para alguns é um livro selado, e o Senhor diz isso, que a palavra de Deus nos últimos dias para muitos será como um livro selado. Acabou, não entende mais. Se você lembrar que eu tenho alguma coisa contra você, ou no caso eu estou falando de mim, né? Não, estou falando de você. Se você lembrar que você tem alguma coisa, que eu tenho alguma coisa contra você, antes de você apresentar qualquer coisa a Deus, você tem que me procurar. Você tem que me pedir perdão. Você tem que mostrar que você está arrependido daquilo que você fez. Então tá aqui, ó. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, com aquela pessoa que tem alguma coisa contra você. Enquanto estás com ele a caminho, enquanto é possível, enquanto você pode. Para que o teu adversário não te entregue ao juiz, ou seja, aquela pessoa que tem alguma coisa contra você, te entrega ao juiz. Quem é o juiz? Jesus é o advogado, Satanás o promotor de acusação. Quem é juiz? É Deus. Deus é o juiz. Então está aqui, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue
ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, ou seja, permita que ainda nessa vida você sofra, e sejas recolhido à prisão, você morra. Acabe o seu tempo de arrependimento, acabe a sua oportunidade de você pedir perdão a Deus. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Eu quero dizer a você que é muito importante que você entenda que o escândalo é um pecado que só tem perdão debaixo de condições muito especiais. Então você que é cristão, olha a sua conduta com a tua família, olha a sua conduta com as pessoas que estão à tua volta, no teu trabalho. Aquele que te conhece, te respeita como cristão, como homem de Deus. O que é que aqueles que se dizem meus amigos vão falar de mim? Não na frente, porque na frente às vezes dizem o que você quer ouvir, mas o que vai falar de você por detrás, o que é que eles vão falar? Será que essa pessoa que lhe chama de pastor lhe respeita mesmo como pastor? Será que você tem mesmo postura? Você tem mesmo, não é postura que eu falo, não é você botar um terno caro, porque se for assim eu não sou pastor porque eu não tenho um terno caro. Você sair num carro caro, também não sou pastor então porque eu não tenho um carro caro. Se for assim, então, o título de pastor, a responsabilidade de pastor não se aplica a mim, tá? Porque nada disso, materialmente falando, eu não tenho. Então, eu não estou falando de as pessoas lhe considerarem homem de Deus pela sua posição material, ou até por você ser uma pessoa de beleza aparente, né? As pessoas veem que você tem um corpo bonito, você tem um rosto bonito. Não, as pessoas vão olhar para você como pastor, como pregador do evangelho, se realmente você se impõe como tal. Quando você ora, tem milagre. Quando você decreta a bênção de Deus na vida da pessoa, a bênção acontece porque tem poder de Deus na tua vida, porque você está se colocando na presença de Deus. Então eu quero convidar toda a igreja, porque você é a igreja reunida comigo. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Eu quero convidar você a fazer um exame de consciência em nome do Senhor Jesus. Por favor, feche os seus olhos, encurve sua cabeça. Você não frequenta igreja alguma? Então seu testemunho é com a sua família, é com as pessoas que trabalham ao seu lado. Você tem cargo na igreja, você é pastor, então o seu testemunho é para com aqueles que lhe acompanham. Por favor, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. O Senhor seja louvado, o Teu nome seja glorificado, porque só o Senhor é Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus do povo a quem o Senhor escolheu. Nosso Deus, olha para nós. Olha, meu Deus, para a nossa mente, para o nosso coração. Traz à nossa lembrança os nossos pecados. Meu Deus amado e meu eterno Pai, não adianta termos cometido pecado contra Ti se não nos arrependemos. Meu Deus, não adianta ter cometido pecado contra Ti e nos lembrar se não queremos mudar. Mas nós queremos. Lembra o nosso pecado. Lembra, Senhor, o que fizemos de errado. Quando falamos mal de alguém, quando brigamos com alguém, quando nos levantamos a até mesmo desejar o mal de alguém que talvez até mereça. Talvez essa pessoa até mereça o mal que venha sobre ela, mas não é por merecimento que o Senhor nos abençoa. Então não podemos deixar a mágoa, o ódio, tomar conta do nosso coração. E por causa desse sentimento, cometer pecado que trazem escândalo
à tua obra, cometer pecado que traz escândalo à tua palavra. Meu Deus amado e meu eterno Pai, traz à memória do teu povo o pecado que eles cometeram contra ti, aquele pecado que trouxe o escândalo, aquele pecado que levou outras pessoas a se desviar da tua presença. Meu Deus amado, que essas pessoas sejam alcançadas pela tua presença, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Meu Deus, que aqueles que oram comigo tenham a oportunidade de se retratar, de pedir perdão, de mostrar que é diferente. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta agora a tua presença, perdoa o pecado. Essa pessoa que pecou contra ti e provocou o escândalo, perdoa o pecado, porque essa pessoa promete, meu Deus, quando terminar essa pregação, quando terminar essa mensagem, essa pessoa promete ao Senhor procurar aquele para quem errou, procurar aquele a quem falhou e pedir perdão e encaminhar essa mensagem, para que essa pessoa não ache que é uma atitude suspeita, para que essa pessoa não ache que ela está pedindo perdão porque simplesmente ela tem algum interesse, mas que essa pessoa entenda, a vítima, o escandalizado, que ele entenda que essa pessoa que provocou o escândalo, que essa pessoa que agrediu, que essa pessoa que fez o que um cristão, um filho de Deus, não deveria fazer, se arrependeu depois que ouviu essa mensagem de hoje, se arrependeu depois que aprendeu que tem que ser diferente. Meu Deus amado e meu Pai, eu estendo a minha mão na direção dessa pessoa, para declarar a bênção e a vitória do Senhor, para declarar, meu Deus, que o espírito da tristeza, da angústia, seja agora retirado, seja extraído agora da vida, dos caminhos dessa pessoa, que esse espírito de perturbado, que esse espírito de tristeza, de angústia, que não abandone essa pessoa, que esse espírito que traz pensamento de culpa a essa pessoa, seja retirado agora da vida dessa pessoa. Meu Deus amado e meu Pai, quando Saul pecou contra ti, ele recebeu na vida dele um espírito de perturbado. E ele só tinha paz quando Davi tocava a harpa. Meu Deus, que esta oração na vida dessa pessoa seja a harpa. Só que diferente de Saul, que toda tristeza, que toda derrota, que toda maldição que estava perseguindo essa pessoa por conta desse pecado, que se dissipe agora, que saia agora da vida, que saia agora dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu declaro a paz. Em nome de Jesus, meu amigo e minha amiga, diga: eu recebo a paz do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo o perdão de Deus sobre a minha vida. Diga: em nome de Jesus. Se eu errei contra alguém, se eu pequei contra alguém, eu quero, em nome de Jesus, me dirigir a essa pessoa e pedir perdão. Ainda, meu Deus, que essa pessoa não queira me perdoar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me retratar, eu vou fazer o que o Senhor me aconselha, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, continua ainda com os olhos fechados, pensa na tua família, no teu marido, na tua esposa, no teu filho, na tua filha. Pensa agora em cada um dos teus familiares e dos teus entes queridos. Meu Deus amado e meu Pai, visita agora essa família, segundo os pensamentos dessa pessoa que ora comigo. Visita agora essa família, segundo a oração daqueles que oram comigo. Onde está o doente, o enfermo, que essa pessoa seja visitada pelo médico invisível. Eu vi, meu Deus, o testemunho, uma certa feita,
de alguém que recebeu a bênção de Deus, de alguém que era ateu e recebeu a visita de um médico invisível aos olhos dos homens. E essa pessoa hoje conta testemunho e te serve. Meu Deus, talvez esse familiar não creia em ninguém, em nada, mas nós estamos orando por eles agora, que eles recebam a visita desse médico invisível aos outros homens, mas que ele veja a graça, a misericórdia, a justiça de Deus em favor da vida de cada um deles, que eles tenham revigorada a fé, a esperança que o doente, que o enfermo seja curado agora, seja liberto agora. Aquele que é viciado nas drogas, na cachaça, no cigarro, seja liberto agora, abençoado agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as duas mãos na minha direção, em nome do Senhor. Diga, em nome de Jesus, eu recebo a bênção e a graça de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa a quem eu amo, em nome de Jesus. Você que está com a peça de roupa, você que está com essa água, em nome de Jesus, com sabonete, pega na tua mão, em nome do Senhor, eu consagro agora, nesse momento, cada um desses objetos. Quando for usado ou doado ao doente, ao enfermo, ao perturbado, que ele alcance a bênção e a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você, que ajuda, ou que quer ajudar esse canal, você que quer ser fiel a Deus através desse canal, estenda a mão esquerda, em nome de Jesus. Eu quero, em nome do Senhor, pedir a Deus por você. Você que pode me ajudar a continuar com esse trabalho, não importa o quanto. Às vezes você está olhando para o valor do seu dinheiro e você está esquecendo do valor do seu carinho. Às vezes você acha que aquele Pix que você está fazendo de 3, de 7 reais, você acha que é pouco. Mas só você sabe o quanto foi difícil para você fazer, não é verdade? Só você sabe o esforço e o carinho que você teve. Então, antes de você estar preocupado com o valor, lembra do esforço que você está apresentando a Deus. Então, não tenha vergonha nem medo e estenda na minha direção a sua mão esquerda em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero, meu Deus, reclamar direitos sobre a vida dessa pessoa. Eu estendo, meu Deus, a minha mão esquerda para declarar a bênção e a vitória financeira sobre a vida de cada um desses que tem orado, que tem clamado juntamente comigo. Sobre a vida de cada um desses que tem cooperado comigo nesse canal, nesse trabalho. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu declaro, Senhor, a cura, a libertação. Talvez aqueles que estão orando comigo não entendam, mas eu declaro a cura, meu Deus, para que esse dinheiro não seja mais gasto com médico e com remédio. Eu declaro a libertação, para que esse dinheiro não seja mais gasto com os vícios. Eu declaro em nome de Jesus o bem-estar para a vida desta pessoa, para esta família. Meu Deus, toda vez que essa pessoa estiver em apuros, toda vez que Satanás se levantar contra essa pessoa, toda vez que algo vir para dar errado contra a vida dessa pessoa, lembra, meu Deus, que essa pessoa tem contribuído comigo. Lembra que essa pessoa tem ajudado, meu Deus, assim como aquela viúva ajudou a Elias, essa pessoa tem me ajudado em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga, assim seja, na minha vida, segundo a minha fé e a fé do teu servo, ó Deus, em concordância, em nome de Jesus. Digam todos amém, digam graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que agora, você que esqueceu
as outras lives, vê as 2 primeiras lives, o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o segundo pecado que não tem perdão, e a de hoje de novo, para você colocar a sua vida no altar de Deus, tá? Não esqueça, você não fez o jejum de Daniel, você não pegou do início, o jejum de Daniel está gravado. O que é que você vai fazer? Deus não respeita tempo. Deus não respeita tempo. Você vai fazer o jejum de Daniel. Todo dia, um jejum, uma oração. Todo dia, um jejum. No dia da primeira mensagem, você vai abrir o jejum antes, 10 horas da noite, para entregar no outro dia, 10 horas da manhã. Então você vai fazer um jejum de 12 horas. Todo dia, um jejum de 12 horas. Pastor, é muito fácil. Você vai descobrir que não é tão fácil assim. Então todo dia você vai fazer o jejum. Você vai ouvir a palavra, você vai aprender, vai colocar em prática e depois você diz a mim se Deus abençoou você ou não. Porque eu tenho certeza que todos que estão fazendo o jejum de Daniel sem quebrar podem contar testemunho em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família, que a presença do Senhor te dê a paz.